Você vai perceber que isso não tem mistério. Depende de você levando tudo a sério. Entenda que a beleza é um momento de luz. Entenda que a surpresa é você que conduz. Arte é tão legal, você faz diferente que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferença, você é genial. Arte é tão legal, você faz diferença, você é genial. Pois é, estamos aqui começando o nosso componente de artes, né? Eu sou o professor Alexandre Lacerda, sou professor ministrante e aqui do meu lado temos a professora Lidiane. Bem-vindos, turmas. Sintam abraçados com essa música maravilhosa que o professor Alexandre acabou de cantar. Também é um compositor, né? Foi o senhor que fez essa música, né? É. Eu passei muito tempo aqui, passei mais de 2 anos, né? Procurando o jeito certo de falar essa mensagem, né? Porque essa mensagem ela diz muito do que você poderá ser capaz de produzir, aluno. Né? Você tem todo o potencial aí, você precisa começar a se soltar mais, acreditar mais em si, né? Confiar em Deus e... Focar nos estudos, não é, professor? Isso, focar nos então, estudos. Estudante, a música fala que arte é legal, mas vai além de ser legal. Ela é legal e genial, né, professor? Isso. Então, no nosso componente de arte, vocês vão estudar muitos conteúdos interessantes, nós vamos ampliar aí o universo das linguagens da arte, né? Então, vão aprender muitos temas interessantes, estudantes, estão focados aí na nossa aula. O professor Alexandre está aqui fazendo, né, essa abertura aí, esse acolhimento com música, que é bastante interessante, né, professor? Isso. E estará voltando em outras aulas, não é verdade? É verdade. Essa aula aqui a professora vai conduzir com vocês, tá? E aí vocês estão em ótimas mãos, uma grande capacidade, e espero que vocês aproveitem aí e aprendam bastante. Muito bem. Então, professor, obrigada, né, por fazer parte aqui da nossa abertura. O professor vai continuar lá nossa sala de planejamento, estudando, fazendo pesquisa. E eu vou estar aqui ministrando aqui essa primeira unidade, tá, estudante? Depois ele volta aí, com muita música, né? Verdade. Chama o slide aí. Ele canta e eu bato palma. Então vamos lá, vamos para os slides. Muito bem, estudante, aula 1 do componente curricular de arte. Aqui um pouquinho, né, da minha formação, que vocês já conhecem. Então, tenho várias formações. Aqui um pouquinho do professor Alexandre, também formado em arte, educação artística. E vamos direto aos conteúdos desta unidade 1. O que nós vamos aprender, estudantes? Aula 1, concepções de arte. E vamos dar sequência depois na parte 2. Linguagens artísticas, parte 1, parte 2 e parte 3, parte 4 também. Vamos trazer, né, em cada aula, de forma aprofundada sobre a arte na pré-história, ou arte pré-histórica, parte 1 e parte 2. A arte no período antigo, como egípcia, arte grega, também no período medieval. Vamos falar de algumas produções artísticas, né, nesse período medieval. Então, teremos parte 1 e parte 2. No Renascimento, parte 1, parte 2. Vamos falar da arte no período renascentista até o Rococó. E depois teremos aula 15 e 16, revisão e avaliação. Então, esta é a nossa unidade 1. Seguindo a nossa aula primeira aula desta unidade, vamos falar sobre concepções de arte. O que é isso, professora? Concepções. O que esses povos, nesse período aí, tinham ou desenvolvia sobre arte? Tá? Então, nós vamos falar na arte na pré-história, que é importante destacar que, nesse período, eles não tinham esse conceito de arte. Certo, estudantes? Então, eles desenvolviam desenhos, imagens, figuras, objetos, porém não tinha essa concepção de arte. Nós que trouxemos esse conceito. Nós, que eu digo, a sociedade. Arte na antiguidade, vamos falar da egípcia, grega e romana,
e no período medieval, românica, bizantina e gótica, certo? São os temas desta aula. Muito bem, eu trouxe para vocês aqui um mapa mental, um mapa com as datações aí desses períodos. Então, estudantes, gostaria que vocês ficassem bem atentos. Nossa, eu sou bem alta, né? Os professores sempre perguntam. Os alunos querem saber se a senhora é alta mesmo, professora, e vocês viram aqui que eu ocupei toda a tela, né? Eu sou alta, viu? E eu conheço... Os diretores estão rindo aqui. Quase que eu não estou cabendo dentro dessa tela, mas tudo bem, eles vão dar um jeito para diminuir minha altura aí. Então, estudantes, gostaria que vocês ficassem bem atentos a essas aulas, dessa sequência didática que nós temos, para que vocês possam compreender, né, de forma bem organizada, com uma sequência didática, hein? Certo? Então, esse mapa, poderia chamar de mapa mental, está trazendo aí umas datações, né, algumas hipóteses de data, para que vocês possam se localizar no tempo e no espaço. Certo? Então, sempre tem um mapa conceitual no início da aula, e vocês podem observar ali nos conteúdos, né, na sequência dos conteúdos. Iniciamos pela história da arte. Então, vamos para a tela e vou já explicar para vocês aqui como que essa linha cronológica está organizada. Então, iniciamos aqui, né, a história da arte, que é o estudo sobre a arte desenvolvida em vários períodos, histórico até a atualidade. Vocês vão aprender em todas as unidades, as 3 unidades, né? São unidade 1, 2 e 3, até arte contemporânea. Mas vocês vão estar perguntando assim, professora, por que tanto conteúdo de arte no primeiro ano? Que vocês não terão no segundo. Até um momento temos a informação, né, que a carga horária do segundo ano está toda no primeiro, por isso que vocês têm 48 aulas, mas ficam atentos que essa organização pode modificar, mas é importante que vocês estudam, né, todos os conteúdos que é necessário para a sua aprendizagem. Então, estudante, na pré-história, os estudiosos, né, as pesquisas, datam um período como o Paleolítico, Neolítico, 35 mil anos antes de Cristo. Vocês precisam ter essa noção do antes de Cristo, depois de Cristo. Nós estamos no ano de 2024, depois de Cristo. Então, a partir do nascimento de Jesus, foi identificado o ano 0, né? Então, nós estamos no ano de 2024, né? Já ia dizer 25. Então, queridos, nós estamos mais ou menos há 37 mil anos antes de Cristo, né? Se for distante aí da pré-história. Então, foi o período mais longo da sociedade, foi a pré-história. Nós só temos 2.500 anos. 2024, desculpa, 2.500 não, 2024 anos depois de Cristo. Um período que nós identificamos como um período já entre moderno, né? Período moderno, então, nós temos pouco tempo, né? A sociedade atual, ela está aí há poucos anos, podemos dizer. E a Idade Antiga, depois desse período em que o homem já cria a escrita, é identificado como período antigo, que datam 3.000, tem historiadores que datam 4.000 anos antes de Cristo, né? Eu trouxe essa data aqui, entre 3.000 e 3.500 anos antes de Cristo. Período antigo e algumas civilizações que nós vamos estar abordando aqui, arte egípcia, grega e arte romana. E o período da Idade Média está entre 0, né, a 415 depois de Cristo. Vamos falar da arte bizantina, gótica, paleocristã. Certo, estudante? Vamos andar um pouquinho mais rápido, porque essa primeira aula ela é bem longa. Vamos iniciar com uma interatividade. Teria muita coisa para falar com vocês nessa primeira aula. Então, eu já faço a seguinte pergunta. Para você, o que é arte? Vão pensando, quando vocês observam obras de arte, imagens, objetos, tudo isso é arte? Tem a ver com a arte? E por quem ela é produzida? Tá? Então, durante essa unidade 1, vocês vão descobrir, conhecer, né, muito sobre arte, fazer análise crítica e tudo mais. Então, sobre o conceito de artes, podemos iniciar falando que a arte é toda atividade humana que é feita pelo
os humanos, né? Vinculado, então, a fenômenos estéticos. O que é isso, professora? Fenômeno? Fenômenos são o que acontece no nosso cotidiano, no dia a dia, são as nossos comportamentos, nossas ações em relação às coisas, às pessoas, enfim. Porém, ele está relacionado aos fenômenos estéticos. Que é estética? É o que nós visualizamos, que nós observamos, né? Por meio da visão, realizada por artistas, a partir, então, está relacionada à sua história de vida, suas percepções de mundo, concepções, também emoção e ideias. Então, isso é arte. O que as pessoas, os artistas, desenvolvem está interrelacionado com todas essas questões aí. Ela é repleta de concepções ideológicas. E ideológica vem o quê? De ideias, né? Cada ser humano tem uma ideia, uma concepção sobre o mundo, sobre as coisas, né? Conforme a sua formação, seja a sua formação religiosa, sua formação familiar, a educação que essa pessoa teve em relação, né, à sua família, enfim, também a sua formação intelectual. Tudo isso influencia, então, nessa produção artística. Então, ela é ideológica da sociedade, do período em que foi produzida. São manifestações, então, humanas, né? Feitas por humanos, diante das quais nosso sentimento é admirar, segundo esse crítico de arte, Jorge Colli. Certo? Seguindo, então, qual a função da arte na sociedade? O que vocês acham que serve a arte, gente? Pessoal, vocês podem ir pensando aí, falando entre vocês. Para que serve a arte? Só para pintar? Ah, professora, a arte é para fazer obras de arte, para ficar lá enfeitando, né, ornamentando um espaço, um interior, do interior de uma igreja. Arte, será que isso é isso, estudante? Só para embelezar, para admiração também da beleza, da estética? Vocês vão observar, queridos, que não, a arte é muito mais do que uma admiração estética, beleza, não está ligado só a obras de artes, né, ou a pintura plástica. São várias linguagens, como vocês podem ver aqui no nosso cenário. Nós temos aqui um piano que está ligado ao quê? A linguagem da música, um instrumento musical. Estamos vendo ali obras de arte de vários períodos, inclusive essa tela aqui que está por trás do piano. Aqui eu não consigo identificar se é direita ou esquerda, viu? Estou olhando para lá. É uma obra de um artista local, tá? Então, e nós temos ali também a Mona Lisa, que é de 1000 e poucos anos atrás, de um artista muito conhecido e famoso, como Leonardo da Vinci, certo? Então, a arte está em toda parte. Está ligada, então, à produção humana, vinculada, então, à cultura, à religião, à política, à filosofia, certo? Então, vamos ver qual é a função da arte, que não é só a beleza, a admiração da beleza. Vamos para a tela. Então, vocês podem ver aqui que a arte tem a função de incluir o homem, a sua natureza, conduzir sua formação enquanto cidadão. Olha, a arte contribui para a formação do cidadão, né? Todo cidadão tem que ser crítico, reflexivo, ser capaz de analisar, né, o seu redor, o seu cotidiano, o seu modo de vida, reconhecer a sua cultura, a cultura do outro. Então, a arte traz todos esses conteúdos. Capacidade de interferir na realidade social. A arte aborda muitas temáticas sociais de interesse do público, né? Também são manifestações de ação criativa daquele que as produzem. A arte, então, é pensar como representação humana, né? Então, a arte é uma produção que representa o quê? As atividades humanas e social. Então, ela é caracterizada por transformações e ressignificações no campo da estética, também da ciência e também da filosofia, e muitos outros áreas que eu poderia estar falando aqui, como, por exemplo, a literatura, né? Então, estudantes, já dando início a esse novo tópico, esse tópico inicial sobre arte na pré-história.
A arte na pré-história, aquele período muito distante da nossa realidade atual, né? Como eu disse, nós podemos dizer que estamos há 37 mil anos, né? Distante desse período, um período muito rudimentar, em que as pessoas viviam em cavernas. Nem por isso eles deixaram de ser criativos. Aliás, foram um período em que as pessoas mais desenvolveram tecnologia, né? Como, por exemplo, manusear o fogo, fazer instrumentos de pedra. Então, ela inicia ali no período paleolítico, que nós identificamos, estudiosos, como arte rupestre, que é a manifestação da produção do homem durante esses períodos, esses dois períodos principais aqui, paleolítico e neolítico. Eles desenvolviam desenho, pintura em pedras, né, em paredes, em cavernas, estatuetas, também em talhe feito nas rochas. Tudo isso nós podemos identificar o quanto eles tinham uma técnica avançada, como, por exemplo, esse cavalo aqui, pigmento sobre rocha, encontrado lá em Altamira, Espanha. E essa escultura, sem uma definição do rosto, porém observamos que é uma forma do corpo feminino. Seguindo aqui, queridos, nós podemos observar, né, como que foi descoberta essas pinturas rupestres por meio dos sítios arqueológicos, que é encontrado no mundo inteiro. Ah, professora, mas não só existia pessoas, sociedades lá na Europa, na África, Europa, no Oriente? Não, estudante, havia povos vivendo em todos os continentes. Ah, mas como eles vieram chegar até aqui, há muitas hipóteses, né, que houve rompimentos dos continentes, enfim, por isso que é dividido, separado pelo mar, pelo oceano. Aí vocês têm que estudar mais em geografia, tá? Vocês e eu também, né, que nem tudo eu sei. Então, estudante, iniciou então esse período da arte rupestre, um período com estilo naturalista e um período geometrizado. Eu vou explicar mais na frente como. E aqui nós temos alguns desenhos, por exemplo, a arte pré-histórica encontrada lá no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Eu já estive nesse estado, mas não consegui ir lá nesse sítio arqueológico, né? Há informações, um professor estudioso da história da arte, que há mais estrangeiros pesquisando lá nesse Parque Nacional do que brasileiros. Isso é bem possível mesmo. As pessoas, os estudiosos estrangeiros, têm mais interesse no país dos outros que os próprios, né? Então, eles estudam muito essas figuras aí que nós podemos ver em forma de palitos, né? Então, eles não dominavam muito bem a perspectiva, ou a forma de desenhar naturalista. Então, queridos, seguindo aqui, a arte rupestre se apresenta nos 3 períodos. Vamos ver aí os 3 períodos. Paleolítico, período da pedra lascada, neolítico, um novo período, e idade dos metais, já um período mais avançado, em que o homem já descobriu esse material, conseguiu fundir o ferro, derreter, fazer, como por exemplo, ferramentas, né? Desenvolver mais agricultura. Então, são 3 períodos muito importantes, né, da história, da pré-história. Então, cada período havia estilos diferentes, como o naturalista ou naturalismo, traços feitos nas paredes, das cavernas, porque essas pessoas viviam, né? Não tinham desenvolvido ainda as casas, né? Feitas em madeiras. Mãos em negativo, como vocês podem ver aqui, ó, pinturas de mãos em negativo. O naturalismo, que representava os seres do modo como as pessoas viam. Certo? Vamos seguir, estudante, porque vou ter que aqui pegar aqui, dar uma engasgada aqui, senão não melhora a minha voz. Não esquentou ainda. Então, já vamos falar da arte na antiguidade, estudante. Então, já falamos aí do pré-histórico. Ah, professora, mas a senhora foi muito rápida, falando rápido, não consegui compreender tudo. Mas, estudante, como eu mostrei, os conteúdos serão desdobrados, né? Estarei aprofundando, nesse momento,
estou trazendo as concepções de arte dentro dessa linha cronológica, certo? Então, não se preocupe, que eu vou estar trabalhando esses conteúdos de novo. Então, vai ter uma aula só para falar da arte pré-histórica, uma aula só para falar da arte no período antigo, depois só uma aula para falar da arte no período medieval, certo? E aí a gente vai ampliar mais aí as informações. Tudo bem? Então, vamos lá, se acalme, não tenha medo, quando você sempre assim, não. Correndo, falando demais, porque a primeira aula era bem longa, né? Então, vamos lá, vamos voltar para a tela. Arte na antiguidade. Então, estamos num período ali em que o homem já desenvolveu a escrita. Então, deixa de ser pré-história, já um período, né, avançado da sociedade. Quem iniciou, professor? Quem descobriu, quem começou a escrever, a desenvolver o código da escrita? Estudante, não tem como falar, foi a sociedade tal. Tanto os egípcios, os romanos, os gregos, os próprios povos na pré-história, né, já faziam um registro, desenhos que não deixava de ser a escrita. Hoje, o que nós temos de informação desses povos no período pré-histórico foram através dos desenhos, das pinturas, né, feitas em paredes ou em pedra, enfim. Porém, os egípcios, por exemplo, foram mais avançados, né? Eles desenvolveram aí vários símbolos, né, que já foi dando início à escrita. Então, os egípcios possuem um estilo muito rigoroso, né, sobre a arte. As estátuas, por exemplo, sempre eram feitas com as mãos no joelho. Algumas dessas leis rigorosas foram deixando com o tempo, mas os primeiros foram assim. O homem era pintado com a pele mais escura do que as mulheres. Também a aparência dos deuses egípcios sempre era retratado com cabeça de animal, como chacal ou falcão. E também a lei da frontalidade. Estudante, nessa próxima tela aqui, ó, já podemos ver. Ó, era uma arte dedicada à vida após a morte. Eles acreditavam que o faraó, sendo mumificado, depois voltava à vida. Então, por isso que eles deixavam muitos artefatos, tesouros, pinturas, né, feitos lá nas pirâmides. Então, a arquitetura, os túmulos e os objetos, como as estátuas e vasos, eram deixados junto aos mortos, né, junto às pessoas que eram mumificadas. As pirâmides, então, eram feitas não como uma arquitetura para moradia ou como um palácio, era para mastabas, né, para enterrar, deixar lá as múmias, né, dos faraós. As imagens remontam, então, toda a história dos faraós. Então, olha aí, o sistema de escrito, né? Desenhos, figuras, símbolos, contava a história daquele povo, né? Daquela civilização. Então, foi a partir daí que começou a criar, então, o sistema de escrita. As pinturas deixam claro que os faraós eram vistos como deuses na terra. Nas pinturas, eles sempre a maior das figuras. Então, são informações que estarei ampliando nas próximas aulas, viu? Estudante, porque nós estamos já na metade do nosso tempo. Vamos falar, então, da arte na Grécia. Esses povos tinham como foco a beleza, né? Eles traziam nas suas produções, tanto nas esculturas masculinas e femininas, a beleza, né? Aquele modelo de beleza. Eles, no período arte grega, ela se desenvolveu pelos períodos arcaico, clássico e helenísticos. Tá? Vocês estudam lá em filosofia, história também, esses períodos aí. Essas fases históricas influenciaram, então, a elaboração das obras. Então, cada período eles iam avançando cada vez mais as técnicas, né? Iam melhorando as técnicas. Também se destacaram na pintura, na arquitetura e na escultura. Tinham, então, uma forma simétrica, né, de fazer ali os sujeitos uma perfeição e simetria, né, como a gente pode ver nos corpos humanos.
As obras eram realizadas a partir de modelos vivos, por isso que sempre tem aquele... A gente já ouviu muitas pessoas falarem, fulano parece um deus grego, né? Porque eram as esculturas feitas assim, produzidas com muita simetria e perfeição. Também uso religioso, doméstico ou funerário. Havia, então, a valorização dos seres, do ser humano. E aqui vocês observam aí detalhe da escultura grega. Muito bem, falando aqui da arte romana, então, vocês já observaram aí que a concepção de arte para os egípcios eram a vida após a morte, tudo que era desenvolvido era em relação àquela civilização, ao faraó, né, na condição ali de Deus, tudo estava em volta do faraó. A arte grega já tinha como objetivo representar a beleza, né, e também as questões humanas, os conceitos humanos. E a arte romana, professora? A arte romana era bem diferente, porém também muito avançada, né? Eles tinham uma formação cultural influenciada tanto pelos gregos como pelos etruscos, né? São povos que eles tinham uma aproximação, né? Ou copiavam. Podemos dizer que os romanos copiavam, né, as produções dos gregos, tanto na arquitetura também como nas esculturas, enfim. Da arte greco-helenística buscou expressar um ideal de beleza. E da arte etrusca, eles buscou, então, expressar a realidade vivida. E também os usos, né, usos dos arcos, como vocês podem ver aqui, não tem um nome aqui dessa coluna aqui. Eles usavam, então, o uso do arco, né, para fazer essas portas e janelas arredondadas, mestre também do mosaico, e decoravam, então, os edifícios, né, das cidades, inclusive da cidade de Pompeia. Vamos seguir aqui. Então, chegamos no próximo período medieval. O período medieval é fácil identificar as obras do período medieval, porque ela está relacionada, então, à arte religiosa. Então, queridos, vocês fiquem atentos a essas características que eu trago de cada período. É o que vai ajudar vocês a identificar, certo? Tanto a arte egípcia, né, como ali pelos desenhos, também a arquitetura, a arte grega, romana, e agora medieval. Medieval se desenvolveu muito nas construções dos templos, né? Então, eles tiveram muito sucesso na construção de igrejas, de templos. Por quê? Pintura religiosa, com a temática religiosa. Porque, nesse período, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, da época, dominava ali nas regiões da Europa, várias regiões ali, nesse período medieval. Então, vamos para a tela, vamos falar um pouquinho sobre a arte no período medieval. Ela foi marcada, então, no período entre 476 a.C. até 1453 depois de Cristo. Mais ou menos dominou por um período de 1000 anos, não é mesmo, estudante? Olha, pode observar na data aí, um período bem longo, né? A arte medieval se desenvolveu aí num período bem longo, marcado, então, por mudanças significativas no mundo e na arte. A tradição da arte medieval era também greco-romana, substituída, então, pela tradição cristã. Ou seja, os gregos, os romanos, que desenvolviam ali arte, né, baseada na sua cultura, as civilizações ali do período medieval foi substituída, então, para a arte cristã, no qual o tema era sempre os textos religiosos da Bíblia, né? As artes, então, passaram a ter um enfoque religioso. Aqui uma pintura muito linda, têmpera, né, sobre madeira, feita lá em 1308. Não lembro se eu trouxe o nome desse artista. Giotto, que foi um artista medieval muito famoso,
na aula específica eu vou trazer mais trabalhos dele. Então, nós podemos ver aqui sempre Maria e Jesus estavam ao centro, né, e ao lado havia ali os apóstolos, as pessoas que seguiam Jesus, os santos, e muitas vezes tinha a imagem também do imperador ou dos padres, né, dos religiosos do período. Muito bem, então, arte, no período medieval, nós tivemos o estilo românico. Ah, mas que estilo é esse, professora? Se destacou mais também na construção de templos, né, das igrejas, como vocês podem ver aqui. Ó. Na Alta Idade Média, no século XI até o século XIII, se desenvolveu, então, a arquitetura com o uso de arcos e abóbadas. As paredes eram grossas e pequenas janelas, como nós podemos ver aqui. Ó. Então, eram construções grandiosas, podemos dizer assim, né? Uma arquitetura muito significativa no ponto de vista, podemos dizer, da qualidade, do uso dos materiais, tanto que essas igrejas, a maioria delas ainda está, né, até hoje, sendo utilizada. Aqui é uma igreja românica feita lá na Espanha, no século XI. Olha quanto tempo, né? Essa igreja aí já persiste, né? Tem durabilidade. Aqui um pouco da pintura românica, também eles utilizavam a técnica do afresco. E aqui uma outra pintura também, sempre ou era afresco, ou era mosaico, sempre retratando de forma didática a religião, né? Os textos bíblicos, como o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, Jesus sendo sacrificado, enfim, então são vários temas. Eu poderia ficar horas aqui falando um pouco mais dessas técnicas, né, utilizadas por esses artistas do período. Muitos deles não eram reconhecidos, né? Mas nós temos algumas obras, por exemplo, aqui, é um mosaico, né, um estilo mosaico. E aqui, essa obra está na Espanha, também produzida lá em 1190 depois de Cristo, 1170 a 1190, com o título Santa Maria de Aviá. Então, estudantes, na aula específica desse tema, nós estaremos analisando essas obras, tá? A forma que eles desenvolviam aí o trabalho. Vamos falar também da arte bizantina. A arte bizantina, né, sempre retratando ali os imperadores, também Maria e Jesus ao centro, e havia ali sempre a figura do imperador, sua esposa, porque eles eram vistos como deuses também nesse período. Né? Aí um estilo, uma produção feita em mosaico. Né? Muito bem. E a arte gótica, que são essas construções, se desenvolveu principalmente nas construções de igrejas, né, das catedrais. Aí vocês podem ver como eles utilizam já técnicas diferentes, né? Como essas torres pontiagudas, grandiosas, quase assim deixando claro ali que a igreja tinha grande poder. Muito bem. E aqui umas obras, como eu falei, Giotto, né? Com essa obra aqui, O Beijo de Judas, foi um dos artistas muito reconhecido na época do período medieval. Durante o período gótico, eram praticados 4 ofícios. Tantas obras em afresco, como essa aqui, deve ser um trabalho feito em afresco, painéis, iluminura e manuscritos e vitrais. São as técnicas mais utilizadas nesse período medieval. E aqui nós podemos observar Jesus, né? Texto bíblico, Jesus sendo traído pelo beijo de Judas. Aqui, de novo, Maria ao centro, com Jesus, criança, no colo. E ao lado, os apóstolos, né? As pessoas, os santos que seguiam Jesus na época. Aqui uma imagem mais ampliada para vocês observarem aqui a lamentação também desse artista Giotto de Bondone. Então, ele já desenvolvia trabalhos aí com um avanço, né?
com o uso, por exemplo, de já movimentos, né, que não havia em muitas das obras, né? Podemos ver aqui os anjos se movimentando com asas. As pessoas estão sempre de perfil, né? Sempre o rosto está de perfil. Porém, já dava para notar uma noção de sombra, perspectiva, fundo, certo, estudante? Então, um artista que já começou ali a né, desenvolver outras técnicas de pintura, não só aquela plana, com os corpos humanos em movimento. Nós observamos aqui, ó, os tecidos já tem dobras, movimentos. Observam aí, né, Maria aqui acolhendo Jesus após ser retirado da cruz, né? Então, são temas religiosos. Então, estudante, praticamente o último slide aí desta aula, né, desta primeira aula. Professor, essa aula foi muito rápida, muita informação, não consigo lembrar de nada. Algo muito importante, meninos e meninas, que você esteja sempre utilizando um caderno, certo? Para fazer anotações desses temas, fazer ali alguma observação. Então, aprender também é olhar, escutar, escrever, viu? Não caiu essa técnica de escrever, não. Vocês precisam continuar escrevendo. A professora, mas é muito rápido essas aulas, coisa e tal, mas vocês recebem os slides. Então, vocês podem sempre fazer essas anotações aí nessa linha cronológica que está sendo estudada em cada aula, coloque a data. Certo, queridos? Não percam essa prática de anotar, que ajuda a lembrar, ajuda a fixar. Tudo bem? Então, vamos finalizar a nossa aula. Então, nós estudamos as concepções de arte nesses períodos. Vamos lá para a tela, que eu vou finalizar falando, então, da nossa atividade interativa. Vamos lá. Vamos ver se vocês conseguiram aí ter uma noção de concepção de arte. Lembra a pergunta que eu fiz? O que é arte para você? Diante do que vocês já viram, o que é arte? Já vamos buscar essa resposta. Ah, mas eu não dei uma resposta aqui pronta e acabada, não. Vocês têm que pensar. Viu, queridos? Como assim, professora? Pense aí, faça um conceito diante do que você entendeu, né? Para você, o que é arte? A arte só é uma produção artística, por exemplo, na pintura plástica? A arte só é quem, por exemplo, produz ou canta, né, música, quem tem habilidade né, de produzir, de compor música ou tocar um instrumento? Artista só é quem pinta ou quem toca? São vários conceitos que vocês podem estar organizando aí, pensando. Então, a arte ela está presente no cuidado com o acabamento e no embelezamento de tudo que o homem faz. Porque a gente gosta de fazer as coisas com criatividade, não é verdade, estudante? Sempre coloca ali as nossas emoções, as nossas ideologias, nosso modo de vida e concepção no período em que estamos vivendo, não é? Mas sempre querendo o quê? Com o objetivo também de trazer um embelezamento, seja para utilizar, a arte ela pode ser utilizada, ela pode ser útil ou utilitária ou apenas para apreciar. A música a gente aprecia, a gente aprende, né? No cinema a gente aprecia, se diverte, mas se aprende quantas informações é possível transmitir por meio da música, do cinema, da literatura e de uma obra de arte, certo? Então, no entanto, nem tudo tem aprovação universal, nem tudo que é produzido vai ser aceito por todos. Estética, aparência e beleza ela é relativa, muda de sociedade para sociedade. Então, estudante, arte é tudo isso, é toda a produção humana, né, no qual o artista vai trazer ali, expressar seus sentimentos, emoções, ideologia, pontos de vista, experiências de vida e tudo mais, né? Tudo, e mais um pouco. Aí eu tenho aqui uma hora de fazer arte, sempre vou estar tendo essas chamadas, tá? Sobre fazer uma atividade. Aqui vocês vão fazer o quê? Um desenho livre. Então, a partir do material que eu estou enviando para vocês, sobre desenho e ilustração, produza um desenho de acordo com o seu gosto. Então, vai ficar livre aí, certo? Que são as nossas referências. Então, queridos, finalizamos essa aula.
e voltamos depois com a revisão e eu falo mais, trago mais informações para vocês. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.